A nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 29. Este capítulo fala sobre Jacó na casa de Labão. A gente vê que ele é guardado aqui por Deus, conforme ele pede ali no capítulo anterior, e ele chega em paz e segurança na casa dos seus parentes. A Bíblia relata o fato do casamento de Raquel. É muito importante que a gente vê no versículo 20, e o texto sagrado diz que ele serviu 7 anos por Raquel, e foram estes anos aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Como é lindo essa declaração aqui do versículo 20, porque se tudo na nossa vida for com amor, nós vamos servir, nós vamos fazer sem problema algum. É por isso que a palavra de Deus em diversos momentos exorta a que façamos a obra de Deus com alegria. Salmo 100, servir a Ele com alegria. Nós vamos ver ali o apóstolo Paulo falando também em 2 Coríntios que nós temos que contribuir com alegria. Nós vamos ver o escritor aos Hebreus falando que o pastor deve servir com alegria e não gemendo, porque isso não lhe seria útil. Mas nós só vamos conseguir fazer para Deus com alegria se nós estivermos com o coração inteiro naquele negócio. Nós só vamos fazer uma obra com perfeição, com dedicação, se nós colocarmos o nosso coração e se o amor de Deus estiver no nosso coração. Então vejam só aqui como o amor é soberano, né? Quando nós temos o amor naquilo que fazemos, o tempo é curtíssimo, o trabalho nunca é pesado, a distância nunca é longa, não há sacrifício impossível. Então, se nós amarmos a Deus, é por isso que a recomendação bíblica é amar a Deus de todo o seu coração. Porque se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, os fardos da vida podem parecer leves e até mesmo durar apenas alguns instantes. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. E quando o amor de Deus está envolvido, a tribulação é leve e também é momentânea, é passageira. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um momento, porque Ele nos ama. E o próprio capítulo 13 de 1 Coríntios, ali Paulo fala que o amor tudo suporta. Então esse versículo 20 aqui é um dos versículos mais lindos do livro de Gênesis aqui. Poderíamos dizer isso aqui. Também temos aqui o fato de Labão enganando Jacó. Veja como é interessante, né? Aqui no versículo 25, ele sendo enganado, porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, aqui Jacó está recebendo a recompensa da sua atitude enganosa lá atrás. Se bem que, em um certo sentido da vida, todo Jacó tem o Labão que merece. Então aqui Deus está usando Labão para retribuir a Jacó o engano que ele fez lá atrás. Mas só tem um porém. Na vida nós temos diversas decepções. Quantas vezes, né, esperamos receber Raquel e, na verdade, ela é substituída por Lia. Isso acontece. Não no sentido do matrimônio, que estamos limitando essa palavra, mas em todos os sentidos da vida. Agora tem um porém. Lia foi a mulher que lhe deu os principais filhos, inclusive Judá, né, que foi da linhagem de Jesus, Levi, da linhagem sacerdotal, então todos vieram de Lia. Às vezes Deus não nos dá a Raquel que queremos, mas nos dá a Lia que nós precisamos, no sentido da vida. Agora, no casamento em si, quando nós fazemos no temor do Senhor, Deus nos dá um casamento feliz, duradouro, para a vida toda. A gente vê também que quando ele reclama com seu sogro Labão, ele propõe que esperasse cumprir aí a semana de núpcia de Jacó e Lia, e depois ele lhe daria Raquel, e por isso ele trabalharia mais 7 anos.
Então, na verdade, Jacó nunca trabalhou por Lia, trabalhou por Raquel. Agora, Lia, se a gente for observar os nomes dos seus filhos, os nomes dos filhos de Lia lembram as bênçãos que vêm através de profundo sofrimento. Nós vemos que os filhos de Lia são os principais filhos de Jacó, mas eles foram gerados em profundo sofrimento. Se nós observarmos os nomes que ela deu a cada um e o significado, mostra que eles foram gerados em sofrimento. Quantas vezes as bênçãos de Deus na nossa vida virão, mas não com tribulação. Aquilo que o Senhor Jesus disse a Pedro: receberão 100 vezes mais nesta vida com tribulação e por fim a vida eterna. Mas glória a Deus pelas tribulações, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, porque se as tribulações nos ajudarem a aproximar mais de Deus e viver uma vida piedosa e consagrada a Ele, valerá muito a pena ter vivido uma vida de tribulação, porque para cada tribulação e angústia, o Senhor Deus tem uma medida de consolo, e aonde abunda o pecado, superabunda a graça, como disse o apóstolo Paulo. Então Lia, ela foi desprezada, a gente percebe, mas Deus é aquele que se lembra das Lias, Deus é aquele que se lembra dos oprimidos e dos desprezados, e Ele compensa, porque a pessoa não pode viver eternamente oprimida e desprovida de tudo. Como Lia era desprezada, o Senhor Deus lhe abriu a madre e lhe compensou nos filhos. E assim é na nossa vida. Quantas vezes o Senhor supre as nossas necessidades porque Ele lembra do nosso sofrimento e Ele vê a angústia que muitas vezes nós passamos. Mas graças a Deus, que o nosso Deus é aquele que não abandona, aquele que não nos deixa desprezados. Mesmo que Lia sendo desprezada muitas vezes por Jacó, mas Deus estava ao seu lado, lhe abrindo a madre e lhe dando bênçãos que ela mesma não sabia a dimensão e o peso que tinha aquelas bênçãos. Então que Deus nos abençoe, nos ajude, possamos entender que o Senhor é aquele que não abandona. Ele é o pai de órfão, Ele é o marido das viúvas, Ele é aquele que ainda que o pai ou a mãe desampara, abandona, Ele nunca desampara. É Ele quem diz: não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.